40 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 371. Notícias chocantes. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Alguns dias depois, Limbai estava sentado no pátio com uma xícara de um bom chá na mão. O chá estava dourado e a sopa estava clara. Foi acompanhado por uma leve fragrância, e a combinação de amargor e doçura estava perfeita. Que bom chá! Limbai não pôde deixar de suspirar em seu coração. No entanto, Limbai apenas tomou um gole antes que as pernas de suas calças fossem agarradas por dois pequenos animais ansiosos. Havia até um pairando acima de sua cabeça, e outro subiu lentamente por trás dele. Vocês. Limbai balançou a cabeça e os repreendeu com um sorriso, mas não ficou nem um pouco zangado. Ele gentilmente largou a xícara de porcelana em sua mão. Venha, vou transmitir o cultivo a você. Sentem-se. Limbai disse com um sorriso, e os pequenos animais se alinharam obedientemente. Sistema: quero transferir meu poder para Little Green. Limbai deu um tapinha na cabeça de Little Green. As escamas de Little Green eram quentes e frias, e era muito confortável. Ding, o anfitrião deu a Little Green 30 dias de cultivo. O retorno quíntuplo foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 150 dias de retorno. Limbai estalou a língua. Apenas o retorno quíntuplo foi acionado. Little Green estava deitado no colo de Limbai com uma expressão satisfeita no rosto. Limbai só conseguiu se acalmar e continuar a transmitir seu cultivo aos pequenos animais restantes. Ding, o anfitrião transmitiu poder a Little Rei por 30 dias de cultivo. Acionamento bem-sucedido de retorno 6 vezes. Depois de meio-dia, o ruivo pousou no galho de uma árvore. Fechou os olhos para descansar o espírito e escondeu a luz. Enquanto isso, Little Green já havia adormecido no colo de Limbai. Quanto a Little Blue e Little Black, eles pareciam ter uma energia infinita e começaram a treinar entre si. Nos últimos dias, Little Black sempre venceu no final de cada sparring. Porém, depois de um período de tempo, Little Black gradualmente começou a se sentir exausto e não se atrevia a afrouxar nem um pouco durante a luta. Limbai ficou muito feliz ao ver Little Black focar sua atenção, mas ainda assim lembrou: vocês podem lutar. Não destrua as casas próximas. O Elder Shi conversou seriamente com Limbai há pouco tempo. O rosto originalmente rosado do Elder Shi já havia começado a perder peso. Deve ter sido por causa de Little Black e Little Blue. Ele havia repetidamente pedido que Little Black e Little Blue fossem mais cuidadosos. Naquela época, Limbai se sentiu muito estranho e concordou. Esse Little Black e Little Blue realmente não tem força suficiente. Uma voz familiar veio atrás dele. Limbai não precisou se virar para saber quem era. Gordinho. Fatih sentou-se casualmente ao lado de Limbai. Ao ver o bule sobre a mesinha de pedra, seu rosto ficou um pouco decepcionado. Suspiro: beba mais vinho. Chá. O que há de tão bom para beber? Fatih tinha acabado de acordar do coma há 2 dias. Os ferimentos em seu corpo ainda eram graves, mas ele já conseguia andar no pátio. No entanto, embora pudesse andar, Fatih ainda estava sendo observado de perto pelos médicos. Eles também o proibiram de beber e se divertir antes que seus ferimentos sarassem. Fatih conseguia conter seu desejo mesmo que ele realmente quisesse agora. Depois de um momento de silêncio, Gordo falou: não sei para onde foi aquele fool. Ele foi embora sem se despedir há alguns dias. Continuo sentindo que há algum segredo sobre ele e queria investigar. Que pena. Os ferimentos de Fu se recuperaram mais rápido que os de Fatih. Naquela noite, em frente ao túmulo do louco, Fu nunca mais apareceu depois que ele partiu. Se você souber menos, viverá mais. Limbai disse com um sorriso. Fatih queria refutá-lo, mas depois de pensar em sua experiência anterior, percebeu que o que Limbai disse era verdade. Se ele e o magro não soubessem de nada desde o início, então não teriam se machucado e se envolvido em tantas coisas depois. Foi só uma piada e você levou isso a sério. Não é nada. Do que tenho medo? Que bom que aquele cara foi embora. Eu simplesmente sinto que ele está com a barriga cheia de más intenções. Na verdade, Fu é muito astuto.
Aquele tal Fu fingiu estar corroído pela aura demoníaca do senhor da cidade no começo e até arruinou meus planos várias vezes. No final, ele acabou no mesmo barco que nós. Não importa como eu pense sobre isso. Ei, esta é uma grande notícia. No momento em que os dois estavam conversando, o homem magro correu para o pátio com raiva. Suas roupas estavam bagunçadas, como se ele estivesse com pressa para se vestir. TSC. Quando o gordo viu o magro assim, ele sabia o que tinha feito sem nem pensar. O que? Limbai ficou muito curioso com a notícia que o magrelo trouxera. O homem magro estava ofegante e seu rosto estava mortalmente pálido. Ele se sentou no pequeno banco de pedra, serviu outra xícara de chá e engoliu. Só então ele abriu lentamente a boca. O senhor da cidade está morto. As notícias do senhor da cidade, mas ele está sempre um passo atrás. Diga-me. Espere. Você disse que ele está morto. Assim como Fatih estava prestes a dizer tal notícia, não havia necessidade de ele fazer barulho. Mas antes que pudesse terminar, Fatih bateu a mão na mesa de pedra e se levantou, com o rosto cheio de descrença. O senhor da cidade está morto. O homem magro repetiu. Alguém encontrou os corpos do senhor da cidade de Shan na cidade de Kingsui. Eles morreram há cerca de 3 dias e todos os seus tesouros desapareceram. Quanto à pessoa que os matou, não há pistas até agora. O rosto pálido do homem magro se recuperou um pouco, mas o choque em seu rosto não diminuiu em nada. Quem poderia ser? O gordo achou a notícia inacreditável e até duvidou se era verdadeira ou falsa. Você ainda duvida que eu lhe contarei a verdade ou notícias falsas? A voz do homem magro tornou-se estridente. Esse assunto foi contado por aqueles caras da Associação de Alquimistas. Seus superiores sabiam disso ontem à noite. A notícia da Associação de Alquimistas. Deve ser verdade. Isso. O gordo disse isto 3 vezes seguidas, mas ficou muito tempo sem dizer nada. Mas matar o senhor da cidade é uma coisa boa para nós. Afinal, temos medo que ele se lembre de nós. Mas quem você acha que fez isso? O homem magro franziu a testa. Quem mais poderia ser? Deve ser uma pessoa cavalheiresca. Pessoa cavalheiresca? Então por que ele matou o senhor da cidade e não contou às outras facções? A pergunta de Fatih o deixou sem palavras. De qualquer forma. Então, os dois discutiram por causa dessa notícia. Bai Shi juntou-se a eles no meio do caminho. Vocês realmente sabem disso? O Elder Shi voltou correndo e me contou sobre isso, e eu voltei para contar a vocês. TSK, a cidade já está em alvoroço por causa disso. Os 3 conversavam alegremente, mas não perceberam que Limbai, que estava sentado no pequeno banco de pedra, não parecia chocado ou confuso, embora ocasionalmente fizesse algumas perguntas. A pessoa que matou o senhor da cidade Shan foi Limbai. Ele liderou os pequenos animais para a cidade de Kingsui à noite, 3 dias atrás, e matou o senhor da cidade após uma batalha feroz. Como o senhor da cidade usou sua vida para lutar com a Limbai, embora tivesse comido muita gente no caminho para escapar, ele ainda estava em estado de declínio. Embora o senhor da cidade e Shan tenham resistido até a morte, eles não puderam fazer nada. Seus ferimentos foram curados e seu plano era perfeito. Na encosta de uma montanha, em frente a uma pequena tumba na floresta de bambu, havia uma cabeça humana ensanguentada. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 372. Restaurante Cleapo Enix. A notícia da morte do demônio Lorde da cidade se espalhou por toda a cidade em apenas meio-dia. Desde os altos funcionários e nobres, todas as forças principais e todos os espectadores nas ruas. Embora a notícia tenha se espalhado por vários dias, não afetou o acalorado debate popular. TSK, eu não esperava que o senhor da cidade fosse o demônio. Ele nos enganou tanto. Ele quase ofendeu um homem bom como Limbai. Exatamente. Naquela época, algumas pessoas suspeitavam que Limbai era o inocente. No final, todos escolheram acreditar nele. Além disso, ouvi dizer que há uma sala secreta sob a propriedade do Lorde da cidade. Há uma montanha de cadáveres e um mar de sangue. Todos eles foram usados por aquele demônio para praticar suas artes demoníacas. Esse tipo de notícia é história antiga. Ouvi dizer que o herói que matou o senhor da cidade veio da nossa cidade. Parece que Limbai vagou pelas ruas e becos, ouvindo as discussões das pessoas. Foi uma sensação diferente. Isso, todo mundo sabe que você,
Lin Bai, é inocente. Você empurrou com sucesso o Lorde da cidade. Mas ninguém te reconheceu. O homem magro e Lin Bai caminhavam lado a lado, seguidos pelo homem gordo que segurava uma coxa de frango em uma das mãos e uma coxa de pato na outra. É só porque você não me conhece que posso ficar tão relaxado. Lin Bai riu. Suspiro. Se fosse eu, gostaria que todos na cidade me reconhecessem. Naquela época, definitivamente haveria algumas jovens. O homem magro pensou a respeito e, no final, não pôde deixar de engolir a saliva. Na verdade, o homem magro sabia muito bem que mesmo que toda a cidade não pudesse reconhecê-lo, isso não afetaria o fato de algumas pessoas virem a Lin Bai para propor casamento. E essas pessoas que vieram a Lin Bai para propor casamento e discutir casamento estavam prestes a romper o limiar da família Bashi. No entanto, todos eles foram rejeitados por Lin Bai. Ele nem sequer deu uma olhada neles. Ei! Depois que Fatih ouviu isso, ele mastigou a carne do pato, saboreou-a com cuidado e engoliu. Ele enxugou o canto da boca com a manga e seu rosto estava cheio de desdém. Você quer que aquelas jovens venham procurar por você? Acorde, ainda nem é noite. Fatih não se conteve quando o ridicularizou. Alguns dias atrás, antes de se recuperar totalmente, o homem magro vagou por todos os tipos de lugares. Ele tinha bom vinho e boa comida, e sempre se exibia na frente do gordo. Pode-se imaginar o ressentimento no coração de Fatih. Você está falando de mim, você. O homem magro não tinha nenhuma virtude em suas palavras e os dois começaram a discutir novamente. Enquanto o homem magro e o gordo discutiam, Lin Bai parou em frente a um restaurante luxuoso e antigo. O garçom em frente ao restaurante tinha olhos penetrantes. Ele sorriu e se aproximou, elogiando Lin Bai. Você deve ser mestre Lin Bai. A sala privada está pronta. Esse caminho, por favor. O garçom abaixou-se ligeiramente, juntou os dedos e apontou para o restaurante. Lin Bai acenou com a cabeça ligeiramente e entrou no restaurante. Assim que ele entrou no primeiro andar do restaurante, uma leve fragrância de sândalo veio da loja, o que deu vontade de comer. Havia muitas pessoas no restaurante, mas não era barulhento. Ocasionalmente, havia algumas criadas com figuras graciosas carregando bebidas e comida enquanto passavam. Seus passos graciosos faziam com que ninguém conseguisse tirar os olhos deles. TSK. Esse tipo de taverna é incrível. O homem magro enxugou o canto da boca com a mão, os olhos vagando ao redor. Olhe para você. O gordo chutou a panturrilha do magro e só então o magro recuperou os sentidos. Ele seguiu Lin Bai desde a escada leste até o quinto andar. Cada andar da taverna era decorado com mais luxo e os sons eram mais baixos. As empregadas também eram mais bonitas. Quando chegaram ao quinto andar, à direita havia um corredor. Havia um buraco do lado de fora do corredor e eles podiam apreciar a inebriante paisagem do rio ao longe. No lado esquerdo do corredor havia salas privadas. É isso. O garçom passou na frente deles e abriu cuidadosamente a porta de uma das salas privadas. Então não vou incomodar você. Depois que Lin Bai e os outros dois entraram na sala privada, o garçom saiu com tato. Essa também era a regra do restaurante deles. Acima do terceiro andar do restaurante, o garçom só precisava levar os convidados aos seus lugares antes de sair. Ele tinha que fazer isso de tal maneira que eles não pudessem ver, ouvir e cheirar. E se algum servo ousasse quebrar esta regra, o resultado não seria tão bom. Esta também foi uma das razões pelas quais o restaurante Cleaponix foi capaz de fazê-lo. Todos na cidade sabiam que altos funcionários e nobres, bem como superiores de várias forças, teriam que vir para este lugar. Na sala privada, um velho de cabelos brancos e barba branca estava sentado ali. Lin Bai estava muito familiarizado com esse velho. Ao lado do velho estava sentado um jovem de figura alta e ereta. Ele estava bem vestido e segurava um leque na mão. Os cantos de sua boca sempre sorriam. Quando os dois viram Lin Bai se aproximando, seus rostos se ergueram em sorrisos alegres enquanto perguntavam: Jovem mestre Lin, você finalmente está aqui. Estamos esperando por você aqui há muito tempo. O velho era o grande ancião da Associação Alquimista. Nesse momento, ele não tinha mais o olhar agressivo de quando encontrou Lin Bai algumas vezes. Ele queria tirar a vida de Lin Bai ao menor desentendimento. O jovem largou cuidadosamente o leque, cerrou os punhos e disse respeitosamente: Há muito tempo ouço que o jovem mestre Lin é um homem talentoso com uma postura extraordinária.
Conhecer você hoje é realmente uma honra para 3 vidas. Eu, Xu Shangfeng da Associação de Alquimistas, gostaria de pedir a orientação do jovem mestre Lin no futuro. Um leve sorriso apareceu no canto da boca do jovem, mas seus olhos claros avaliavam constantemente Lin Bai. Sob aquelas pupilas negras, não se sabia o que ele estava pensando. Lin Bai disse algumas palavras educadas e sentou-se em frente aos dois. O homem magro e o gordo sentaram-se à sua esquerda e à direita, respectivamente. Os três tinham acabado de se sentar quando ouviram uma batida na porta do lado de fora da sala privada. Droga, droga, droga. Aconteceu que foram 3 batidas. Lin Bai subconscientemente olhou para trás. Entre. O grande ancião da Associação de Alquimia disse suavemente com uma expressão indiferente. Com um rangido, a porta da sala privada foi aberta. Entraram 3 meninas vestidas com roupas legais, com traços delicados e aparência ereta. Elas carregavam pratos perfumados e os colocavam cuidadosamente sobre a mesa. Lin Bai franziu a testa. Ele descobriu que essas meninas andavam como gatos. Eles não faziam nenhum som quando carregavam ou colocavam os pratos. Fatih não percebeu isso. Seus olhos seguiram as garotas e não se afastaram por um momento. O homem magro usou os olhos para lembrar o gordo algumas vezes, mas o gordo nem percebeu. O homem magro não teve escolha senão chutar Fatih por baixo da mesa. Fatih primeiro revelou uma expressão de raiva. Quando ele recuperou a consciência, ficou cheio de vergonha. Ele abaixou a cabeça à gorda e não disse uma palavra. Depois que as criadas colocaram os pratos, elas saíram sem dizer uma palavra. O grande ancião notou a expressão de Lin Bai e ele explicou: essa é uma das características do restaurante Culear Phoenix. Essas empregadas são todas cultivadoras especializadas em técnicas de cultivo. Há também pessoas que se especializam em ensiná-los. Eu vejo. Lin Bai assentiu ao perceber. Ele pegou a taça de vinho à sua frente e tomou um gole. Bom vinho. Lin Bai não pôde deixar de tomar outro gole. Xu Shangfen também pegou o vinho e tomou um gole. Um sorriso significativo apareceu em seu rosto enquanto olhava para Lin Bai. Mestre Lin, gosto de ir direto ao ponto. Espero que você possa me perdoar. Mas se meu palpite estiver correto, então o demônio Lorde da cidade deve ter sido morto por você, certo? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 373. Negociações. Fatih inconscientemente olhou para Lin Bai, querendo obter uma resposta dele. O homem magro segurava um pauzinho em uma das mãos e uma taça de vinho na outra. Sua expressão era calma, como se ele não tivesse ouvido a conversa. Lin Bai revelou um sorriso culpado e disse: ser capaz de fazer o irmão Xu pensar tão bem de mim. Estou muito feliz. No entanto, este assunto não tem nada a ver comigo. Lin Bai não pretendia admitir esse assunto. A Associação de Alquimistas não apenas mobilizou toda a força da associação, mas também gastou uma grande quantidade de ativos para procurar a organização do mercado negro especializada em coletar informações para descobrir o paradeiro mais recente do senhor da cidade. E a Associação Alquimista não foi a única que fez isso. Aqueles clãs e forças que já foram o cão de caça do demônio Lorde da cidade antes que a verdadeira aparência do Lorde da cidade fosse revelada também gastaram uma grande quantidade de recursos para encontrar o paradeiro do demônio Lorde da cidade para que pudessem matá-lo com suas próprias mãos. Isso mudaria a reputação das famílias e dos poderes. E todos sabiam que Lin Bai era apenas um lobo solitário. Mesmo que Baxi, o homem magro e o homem gordo estivessem incluídos, havia apenas alguns deles. Se outros descobrissem que Lin Bai realmente descobriu o paradeiro do senhor da cidade antes deles e até matou o senhor da cidade com suas próprias mãos, ele definitivamente seria suspeito por outros. Não era isso que Lin Bai queria. Xu Shangfen tinha um sorriso que não mudava há 10.000 anos em seu rosto. Ele estreitou os olhos e passou a olhar sobre o homem magro e gordo. Seu olhar estava extremamente oculto. O grande ancião tentou mudar de assunto. Ele brindou a Lin Bai e disse solenemente: nossa associação de alquimistas teve muitos conflitos com o mestre Lin no passado. Hoje estamos aqui para pedir desculpas ao mestre Lin. O grande ancião tinha uma expressão de desculpas. No entanto, foi Qin Juan quem nos enganou e nos forçou a cooperar com as ações do demônio. Xu Shangfen e eu paramos algumas vezes, mas... Suspiro. Xu Shangfen zombou de lado. Você morreu bem, e Qin Juan. Se ele não tivesse morrido, nossa associação de alquimistas teria sido arrastada para a água.
E ele ainda tinha alguns segredos com ele mesmo depois de morrer. Que desprezível. Lin Bai bateu levemente o dedo indicador na mesa. O grande ancião e Xu Xiangfeng fecharam a boca e esperaram que Lin Bai falasse. Ei, vocês nos deixaram infelizes naquela época. E Qin Juan estava cortejando a morte. Depois disso, vocês também não fizeram nada de bom. O gordo não ficou feliz quando ouviu isso. Ele riu friamente. Lin Bai esperou que o gordo terminasse de falar antes de levantar a mão, indicando para o gordo parar. Quando o grande ancião e Xu Xiangfeng ouviram isso, suas expressões mudaram ligeiramente. Este assunto é de fato problema da nossa associação de alquimistas. Por favor, perdoe-nos, jovem mestre Lin. Que tal agora? O grande ancião revelou uma expressão de dor. Estou disposto a fornecer ao jovem mestre Lin 10 pílulas medicinais de primeira qualidade. Se você precisar de alguma coisa, fique à vontade para mencionar. O gordo não conseguia acreditar no que estava ouvindo e não pôde deixar de cutucá-los com o dedo. As pílulas medicinais de alto nível da Associação de Alquimistas. Esses eram todos ingredientes medicinais tão raros quanto penas de fênix ou chifres de unicórnio. Eles também tinham requisitos e precisão extremamente elevados para o fogo do caldeirão de pílulas. Além disso, eles também precisavam de alquimistas altamente qualificados. A Associação de Alquimistas só conseguia produzir cerca de uma dúzia de pílulas medicinais de alta qualidade por ano. Ah! O homem magro zombou. Vocês estão tentando agradar Lin Bai para redimir um pouco sua reputação como um cão de caça demoníaco. Felizmente, nesta cidade sem líder, você obteve muitos benefícios. Xu Xiangfeng olhou para o homem magro com olhos penetrantes e não negou. Existem muitas forças que têm tais pensamentos. Lin Bai parou de bater os dedos na mesa e disse, e Qin Juan é o culpado por isso. Não tem nada a ver com a sua associação alquimista. O grande ancião e Xu Xiangfeng soltaram um suspiro de alívio. Contanto que houvesse pílulas suficientes, a associação de alquimistas ainda teria uma chance. Terei que incomodar o grande ancião e Manchu pelas 10 pílulas de primeira qualidade. Vou listá-los para você no futuro. Lin Bai não pediu muito além das pílulas. Ele sabia que a associação de alquimistas tinha um número muito limitado de pílulas desse tipo. Mesmo que pedissem demais, não conseguiriam aumentar o número de comprimidos. Então por que não? Maximize os benefícios. E Qin Juan é muito hostil comigo. Quero algumas informações sobre ele. Quanto mais detalhado, melhor. Além disso, quero ir ao quarto dele para investigar. Lin Bai expressou seus pensamentos, o que surpreendeu tanto o grande ancião quanto Xu Xiangfeng. Eles já estavam preparados para Lin Bai pedir 20 comprimidos. Lin Bai disse seus pensamentos sobre Qin Juan de forma decisiva, sem medo de que as duas pessoas à sua frente suspeitassem de suas intenções. E Qin Juan, o louco e a pessoa de quem eles falaram, definitivamente não eram tão simples de investigar. Caso contrário, a Associação Alquimista já teria suspeitado há muito tempo. Bem, não há problema. Depois que Qin Juan morreu, algumas de suas coisas ficaram em sua residência. Ninguém tocou neles. O grande ancião concordou e decidiu investigar o assunto de Qin Juan depois que ele deixou o restaurante Clea Phoenix. Os olhos de Xu Xiangfeng vagaram e o sorriso em seu rosto desapareceu um pouco. Então, o grupo comeu e conversou educadamente. Durante a conversa, Lin Bai soube que Xu Xiangfeng era o último discípulo do grande ancião e tinha grandes esperanças nele. Nesse caso, o grão ancião queria que Xu Xiangfeng se tornasse o discípulo número 1 da Associação Alquimista. Com um discípulo com tal status, sua posição na associação seria mais estável. Não só isso, agora que a cidade estava sem líder, havia tendências surgindo de todos os lados. O grande ancião também teve a ideia de expandir ainda mais a influência da associação alquimista após limpar sua reputação. Lin Bai olhou para essas lutas pelo poder e balançou a cabeça, sentindo-se um pouco estranho no coração. Além disso, Lin Bai também sabia de uma notícia mais importante. A posição do senhor da cidade ainda não havia sido decidida e muitas pessoas na cidade cobiçavam essa posição. Entre eles, os mais promissores foram o clã Shen e o clã Lu. O grão ancião previu corajosamente que definitivamente viria desses dois clãs. A associação alquimista deles estava um passo à frente e já havia feito algumas conexões com esses dois clãs. Quando um deles se tornasse o senhor da cidade no futuro,
Sua associação alquimista não sofreria nenhuma perda. Na verdade, Lin Bai sentiu que isso era um pouco desnecessário. Como a associação alquimista era especial, sua posição na cidade era tão sólida quanto uma fortaleza inexpugnável. Não importa como a posição do Lorde da cidade mudasse, isso não teria o menor efeito. Então por que o grande ancião fez o desnecessário? Será que ele estava insinuando que deveria agradar essas duas famílias, ou... A comida na mesa estava quase acabada rapidamente. O vinho estava vazio, uma jarra após a outra. Fatia rotou e tocou sua barriga protuberante. Então, vamos dizer adeus por enquanto. Haverá um conselho de anciãos na associação mais tarde. O grande ancião mostrou uma expressão de desculpas e levantou-se ao lado de Xu Shangfeng. Irmão Lin. Xu Shangfeng sorriu. Sempre haverá uma posição para você em nossa associação de alquimistas. Contanto que você queira, mestre, e eu definitivamente iremos satisfazê-lo. Xu Shangfeng sabia que Lin Bai não era alguém fácil de se envolver. Depois de expressar suas intenções, ele saiu. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 374. Lu ningiu aquelas pessoas da Associação de Alquimistas. Eles queriam limpar seus nomes, então decidiram se reconciliar conosco. Eles não têm boas intenções. O rosto do homem magro estava sombrio quando ele se sentou no banco de pedra. Ele olhou para os dois pequenos animais, um preto e um azul, lutando até o céu escurecer. Eles eram realmente enérgicos. O homem magro suspirou profundamente em seu coração. Após a batalha com o senhor da cidade, ele ficou gravemente ferido. Agora, a maioria de seus ferimentos havia desaparecido, mas seu corpo e sua cabeça ainda pareciam estar cheios de água com chumbo. Ele precisava de um pouco de tempo para se recuperar. Lin Bai também estava sentado no banco de pedra. Com uma das mãos ele tocava Little Green, que estava deitado de pernas cruzadas sobre o seu joelho. Ele sentiu um toque suave na armadura de escamas de Little Green, que não pôde deixar de acalmar o coração de Lin Bai. Ele segurava algumas letras na mão direita, propriedade do Lorde da cidade, Câmara Secreta, informações mais recentes. A primeira câmara secreta falsa estava intacta. Nele foram encontrados sangue e cadáveres, e a entrada da verdadeira câmara secreta foi encontrada sob uma ranhura. A maioria dos túneis da verdadeira sala secreta desabou e alguns cadáveres foram encontrados nos túneis restantes. Eles foram devorados pelo Devil Ki e pareciam muito cruéis. No final do túnel havia uma forma que parecia um altar. Os vestígios restantes estavam sendo investigados. Outra carta. Eu não esperava que você agisse de forma tão decisiva. Você já tomou sua decisão? Lin Bai tocou a mão da armadura de escamas verdes e estalou os dedos no ar. Ele agarrou a carta com a mão direita e jogou-a para cima. Estrondo. Uma pequena bola de fogo com ar quente varreu e queimou o envelope no ar. Foda-se. Você me assustou. O homem magro sentiu uma terrível bola de fogo nas costas e pulou do banco de pedra. Quando viu que a bola de fogo não estava voltada para ele, soltou um profundo suspiro de alívio, mas seu rosto já estava mortalmente pálido. Little Green estava deitado confortavelmente no joelho de Lin Bai, como se já estivesse acostumado com essa cena. Nem sequer levantou as pálpebras. Esta carta foi enviada a ele pela Associação Alquimista. Quanto à outra carta, o grande ancião da Associação Alquimista trouxe Xu Shangfeng para procurar Lin Bai várias vezes nos últimos 2 dias. Quanto ao propósito da sua visita, foi para indagar sobre a situação dentro da Câmara Secreta. A posição de Lorde da cidade era extremamente importante, mas ele era um demônio disfarçado. Não só isso, o demônio também saiu da Câmara Secreta e fez algumas coisas extremamente trágicas. Como os capangas anteriores dos senhores da cidade demoníaca, a Associação de Alquimistas naturalmente teve que dar uma explicação a alguém agora. Embora a Associação de Alquimistas tivesse um status especial na cidade, e mesmo que não desse uma explicação, isso não afetaria sua influência. No entanto, o pedido do grande ancião era obviamente maior e ele não estava satisfeito com a situação atual. Que planos você tem para o futuro? Depois que o homem magro se acalmou, ele enxugou o suor ralo da testa e se virou para olhar para Lin Bai. Ele e o gordo sempre estiveram vagando por aí. Agora que os assuntos na cidade chegaram ao fim, era hora de eles darem o próximo passo. Afinal, além do trabalho árduo, o mais importante para um cultivador era a sorte.
Se um cultivador com talento comum quisesse alcançar o ponto mais alto passo a passo e olhar para todas as coisas no céu, seria um sonho se não tivesse sorte. Não foram apenas cultivadores comuns com talento comum, ou cultivadores com talento comum, que já haviam chegado a uma conclusão sobre a trajetória de suas vidas. Boa sorte era algo que não poderia ser obtido. Era uma coisa misteriosa, e toda boa sorte escondia um grande perigo. O menor descuido resultaria em suas mortes. Assim como ele e os gordos, seu cultivo havia estagnado por muitos anos antes, mas desta vez, eles encontraram a boa sorte de Limbai e do senhor da cidade, e até escaparam com vida por pouco. Se ele tivesse feito alguma das escolhas anteriores, mesmo que tivesse feito a escolha errada, o homem magro não estaria sentado ao lado de Limbai como agora, tomando chá sem pressa para passar o dia. Limbai pegou o chá na mesa de pedra, tomou um gole e provou seu encanto. Quando estava prestes a abrir a boca, o Eldershi correu para o pátio. Assim que entrou no pátio, ele vislumbrou duas figuras, uma preta e outra azul, envolvidas em uma luta feroz. O Eldershi balançou a cabeça e suspirou profundamente. Suspirar. Se houvesse algo que pudesse dar ao Eldershi, esse mordomo dedicado, uma dor de cabeça depois que Bashi sobreviveu ao desastre, seria Little Black e Little Blue. Nesse caso, Little Black e Little Blue seriam definitivamente a dor de cabeça número 1. Com o pensamento de não ver e não ser incomodado, o Elder se retraiu resolutamente olhar e tentou ao máximo se conter para não olhar para aqueles dois companheiros azarados. Limbai notou a mudança na expressão do Eldershi, e uma expressão estranha passou por seu rosto quando ele perguntou: Eldershi, o que você está fazendo? Quando Eldershi entrou no pátio pela primeira vez, havia uma pitada de ansiedade em seu rosto. Ele deve ter voltado com algumas notícias importantes. Será que alguém está procurando encrenca? Enquanto o homem magro falava, ele arregaçou as mangas e seus olhos brilharam. Anteriormente, depois que seu cultivo foi avançado, ele não apenas não sentiu o prazer de avançar, mas também foi espancado até a morte pelo senhor da cidade. Seu coração estava cheio de mágoa e ele queria encontrar alguém com quem treinar. Mas agora havia uma tendência na cidade, e todas as facções observavam de perto a posição do senhor da cidade. Isso também fez com que o atrito entre as várias facções diminuísse temporariamente. Ele simplesmente não conseguia encontrar uma briga. Não que ele nunca tivesse pensado em lutar com Limbai. Porém, com apenas um movimento, ele foi derrotado. O Eldershi balançou a cabeça e suspirou silenciosamente. O homem magro à sua frente e o gordo na sala interna também eram criadores de problemas. Hoje em dia, eles lhe deram muita dor de cabeça. Longe da vista, longe da mente, longe da vista, longe da mente. O Eldershi ignorou o homem magro e olhou para Limbai. Tem alguém lá fora pedindo audiência. Dizem que é uma pessoa da cidade de Yong, Lu Ninjiu. Limbai franziu a testa. Uma pessoa da cidade de Yong, Lu Ninjiu. A reputação do jovem mestre Lin é bem conhecida. A cidade de Yong fica a milhares de quilômetros de distância, mas ele veio propor casamento. TSK, que inveja. O rosto do homem magro estava cheio de inveja, mas na verdade ele estava brincando. Afinal, quem viajaria milhares de quilômetros de distância para propor casamento? Então, por favor, entre. Limbai assentiu. Limbai tinha ouvido falar da cidade de Yong. Era uma cidade-estado independente que não pertencia a nenhum país a milhares de quilômetros ao norte da cidade. Antes de Fu partir, ele disse que iria para a cidade de Yong em seguida. Poderia haver uma conexão entre os dois? Com esse palpite, Limbai planejou encontrar Lu Ninjiu. O Eldershi assentiu e virou-se para sair do pátio. Limbai também parou os dois pequenos animais relutantes. Não muito tempo depois, uma mulher vestida de branco, com pele lisa como o creme, sobrancelhas finas e olhos de fênix, e um leve sorriso no canto da boca, entrou no pátio com passos leves. As curvas da mulher eram bem proporcionadas e pesadas. Um lado de seu vestido branco ocasionalmente revelava um par de pernas brancas penduradas. No entanto, a figura da mulher era extremamente atraente, mas todo o seu corpo exalava uma aura que estava isolada do mundo mortal e só podia ser vista de longe e não podia ser tocada. Espalhe. A xícara de chá na mão do homem magro caiu de sua mão e se espatifou no chão. Só então ele retirou o olhar e recuperou os sentidos. Ele abaixou a cabeça envergonhado.
Eu acredito que você é aquele jovem mestre Lin. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso. Parecia haver uma poça profunda em seus olhos claros. Não se sabia o que ela estava pensando. Eu sou Lu Ningyu. Ouvi falar da reputação do jovem mestre Lin e vim conhecê-lo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 375. Reino místico. O homem magro fez as malas e saiu do pátio com sensatez, deixando Lin Bai e a mulher chamada Lu Ningyu para trás. Lu Ningyu abaixou-se ligeiramente e acariciou a bainha da saia. Ela sentou-se no banco de pedra em frente a Lin Bai. Uma mecha de seu lindo cabelo caiu, deixando-o absolutamente deslumbrante. Os olhos claros e brilhantes de Lu Ningyu percorreram o pátio. Seu olhar permaneceu nas pequenas feras por mais alguns segundos antes de voltar seu olhar para Lin Bai. Seu olhar era sincero, mas parecia que ela estava a 1000 quilômetros de distância dele. As ações de Lu Ningyu foram feitas de uma só vez. Era elegante e fazia as pessoas se sentirem abraçadas pelo vento da primavera. Isso fez o mau humor de Lin Bai melhorar muito. Senhorita Lu, você é da cidade de Yong? Lin Bai pegou o bule e encontrou uma xícara limpa. Ele serviu uma xícara de chá para Lu Ningyu e entregou-a. Lu Ningyu estendeu os dedos delgados e pegou cuidadosamente a xícara de chá. No entanto, Lin Bai franziu a testa. Lin Bai olhou para Lu Ningyu e Lu Ningyu olhou para Lin Bai. Ambos levantaram a xícara de chá, mas a água na xícara começou a mudar. Às vezes, as bolhas continuavam jorrando. Às vezes, havia um redemoinho na xícara de chá. Às vezes, a xícara de chá era tão firme quanto um espelho. Uma gota de suor do tamanho de uma soja escorreu da testa de Lin Bai. Uma fina camada de suor apareceu no rosto de Lu Ningyu. Alguns pequenos animais perceberam a mudança e olharam para Lu Ningyu com cautela. No entanto, Lin Bai não falou, então eles não ousaram avançar precipitadamente. Eles só podiam esperar calmamente ao lado. O tempo passou minuto a minuto. O vento soprava nas folhas e os pássaros nas árvores cantavam. Bang! Uma explosão nítida soou. A xícara de chá entre os dois quebrou e o chá espirrou em todas as direções. Porém, nem mesmo uma gota de chá espirrou nos dois. Lu Ningyu prendeu o cabelo perto da orelha enquanto Lin Bai servia outra xícara de chá como se nada tivesse acontecido. Lu Ningyu tomou um pequeno gole e disse lentamente, isso mesmo. Vim aqui por causa de alguns assuntos e coincidentemente ouvi falar dos rumores sobre o jovem mestre Lin, então vim conhecer você. Quando Lu Ningyu disse isso, ela olhou diretamente nos olhos de Lin Bai, tentando descobrir o que estava acontecendo. Era como se o incidente anterior nunca tivesse acontecido. Nenhum deles mencionou isso. Lin Bai começou a pensar. Esta mulher chamada Lu Ningyu era extremamente habilidosa em artes marciais. Se ele não tivesse rompido um estado antes da batalha com o senhor da cidade, ele definitivamente seria o único a perder. Não seria um empate. Você é. Lin Bai pensou por um momento. Você é membro da organização que me forneceu informações? A cidade de Yong era exatamente para onde Fu estava indo. Além da situação atual na cidade, havia uma mulher da cidade de Yong que veio vê-lo, e ela era uma beldade branca como a neve. Lin Bai não o achava tão charmoso. E neste incidente, Lin Bai não foi o famoso herói que matou o senhor da cidade no final. Ele era apenas um jovem que foi injustiçado pelo senhor da cidade e lutou contra ele. Então, Lu Ningyu deve ser membro dessa organização. No entanto, está tudo bem para uma organização tão misteriosa vir me contatar diretamente? Lin Bai balançou a cabeça em seu coração. Na verdade, ele estava um pouco curioso sobre esta organização. Depois que Lu Ningyu entrou no pátio, sua expressão mudou pela primeira vez. Porém, ainda havia um sorriso em seu rosto e ela não negou. Isso mesmo. Não esperava que o jovem mestre Lin, além da força, também fosse bastante inteligente. Não é de admirar que esse sujeito tenha tanta consideração pelo jovem mestre Lin. Fiquei um pouco preocupado com o gosto dele. Lu Ningyu viu muitos cultivadores. Apesar de terem um nível de cultivo, suas cabeças pareciam enferrujadas. Somente pessoas com um nível de cultivo semelhante ao de Lin Bai e uma mente astuta podiam falar com ela, e ela não se sentia desconfortável. As sobrancelhas de Lin Bai se contraíram ligeiramente. Parecia que ela queria testar a autenticidade dele. No entanto, Lin Bai largou a xícara de chá na mão e disse suavemente, Senhorita Lu, tenho certeza que você não está aqui para ver se sou real ou não.
Não é tão simples assim. Então, qual é o verdadeiro propósito da senhorita Lu? Lu Ninjil parecia querer apenas ver Lin Bai, mas Lin Bai não se deixaria enganar tão facilmente. Lu Ninjil revelou um olhar de aprovação. Se Lin Bai realmente pensasse que ela estava aqui apenas para conhecê-lo, então Lu Ninjil provavelmente se levantaria e iria embora. Lu Ninjil não escondeu nada e disse: originalmente, eu deveria cuidar dos assuntos demoníacos aqui. No entanto, fui atrasado por alguns assuntos no caminho. Quando corri, descobri que o assunto já havia sido resolvido pelo jovem mestre Lin e Fu. Lin Bai pensou que realmente era assim. Depois que Fu revelou sua identidade, ele se perguntou por que uma organização tão misteriosa enviaria apenas Fu. Esse tipo de força não foi suficiente para concluir este assunto. Quando ouviu do Elder que uma mulher da cidade de Yong havia chegado, Lin Bai já havia começado a adivinhar essa possibilidade. Será que o atraso no caminho pode ser o motivo da chegada da senhorita Lu? Lin Bai perguntou de volta. Lu Ninjil assentiu. Quanto mais ela conversava com Lin Bai, mais confortável ela se sentia. Na estrada, conheci uma pequena aldeia. Milhares de famílias, incluindo o gado, morreram. Lin Bai só sentiu uma dor de cabeça chegando. Antes que essa onda acabasse, outra onda veio. Ele realmente não queria se envolver nesse tipo de água lamacenta. Ele só precisava se desenvolver lentamente de uma maneira miserável e passar seu cultivo para as esferas espirituais. Então, seu nível de cultivo seria capaz de atingir uma ascensão meteórica. Tudo que ele precisava era de tempo. Lu Ninjil viu que Lin Bai não disse nada e não se importou. Ela não era uma tola. Se ela convidasse outras pessoas para fazerem coisas, ela definitivamente usaria os benefícios para motivá-las. Ela disse, recentemente: há um reino místico na cidade de Yong que está prestes a abrir. Somente os países e forças famosos e talentosos podem entrar. Agora que a cota foi decidida, se o jovem mestre Lin estiver disposto a me ajudar, então posso lhe dar uma cota. Depois que Lu Ninjil terminou de falar, ela contou a Lin Bai todas as novidades sobre o reino místico. Fora da cidade de Yong, nas terras frias do norte, um reino místico foi descoberto recentemente. Havia muitos anciãos na cidade de Yong que eram extremamente poderosos. Eles queriam descobrir a verdade sobre este reino místico e saqueá-lo. No final, um famoso ancião espadachim da seita Espadachim morreu no reino místico. No final, a família Zuji da cidade de Yong se apresentou e confirmou que o reino místico estava restrito a pessoas com menos de 30 anos. Eles também deduziram a hora exata em que o reino místico seria aberto. No entanto, quanto a quem era o dono do reino místico, por que foi construído e quando foi construído, ainda não havia ideia. Desta vez, só pedi ajuda do mestre Lin Bai para investigar aquele lugar. Se nós dois juntos não conseguirmos resolver este problema, então irei reportá-lo aos superiores e pedir-lhes que enviem alguém com um nível de cultivo mais elevado para cá. Lu Ninjil largou a xícara de chá e se levantou. Então, jovem mestre Lin Bai, por favor, considere isso com cuidado. Se você estiver interessado, partirei em 3 dias. Ficarei hospedado no Clear Phoenix Hotel pelos próximos dias. Lu Ninjil deixou Lin Bai, que estava pensando sozinho, e partiu com o criado a que esperava há muito tempo do lado de fora do pátio. Lin Bai foi deixado pensando por conta própria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.